17 anos na IPV, para você que está vindo hoje pela primeira vez, 17 anos, né, de uma igreja que começou numa varanda, de uma igreja que não começou como um projeto de igreja, começou por uma espontaneidade, de uma sede, uma fome de Deus, né, onde nós queríamos liberdade para adorar e para falar a palavra do Senhor, e Deus foi levantando, pouco a pouco, né, pessoas, e nós estamos muito felizes, porque 17 anos depois, né, Deus vem e nos traz essa palavra, fome e sede dele. E eu falei ontem aqui, reitero essa noite, né, que ninguém tem fome de Deus se estiver tão cheio de tantas coisas na sua vida, né, e nós precisamos acordar para isso, porque muitas vezes a igreja faz muitas coisas, mas até em nome de Jesus, mas muitas vezes se esquece do centro, da vontade principal de Deus, que é para isso que Ele nos criou, para isso a imagem de um tabernáculo, a sombra de uma sombra que Moisés fez, né, mas que aponta para essa entrada diante da presença do Senhor. Ele é a nossa fonte, Ele é a nossa força, a nossa fortaleza, nosso escudo, nosso socorro bem presente. Amém, queridos? Amanhã nós teremos o último dia da festa, né, onde estaremos levantando um novo governo, né, também presbíteros, levantando evangelistas, pastor, né, e Deus vai nos abençoar muitíssimo amanhã. Então você é convidado também para estar aqui nessa noite, para juntos conosco, nós estamos celebrando esse momento tão especial desses 17 anos de igreja. Uma igreja menina ainda, né, nem se emancipou, já pode votar, né, aos 16. Espero que vote bem amanhã, amém, queridos? Deus abençoe também a sua decisão. É importante votar, é importante votar com convicção, votar por propósitos, né? Que Deus abençoe a sua direção. Eu estou aqui para dizer quem você deve votar, né? Eu vou votar na Marina, quer dizer, eu não posso nem falar isso, né? Porque eu induzi você, né? E eu vou votar na Marina, achando que a Marina vai resolver o problema do Brasil, ou o meu problema, né? Porque o problema do Brasil e do mundo só se resolve com Jesus Cristo, e mesmo assim na vida daqueles que foram chamados e receberam o seu chamado. Nós não vamos endireitar o mundo, mas enquanto estivermos aqui, nós vamos mudar o mundo através de nós. Deus não quer reformar a terra através de um governante, Deus quer reformar a terra através de nós. Diga para o seu irmão, você é o projeto número 1 de Deus para mudar a terra. Enfim, antes da gente terminar, eu queria agradecer a presença do Ministério de Louvor, do Palavra Viva, o Projeto Vida. A Palavra Viva veio ontem, né? Pastor Fabiano, sua esposa não está aqui hoje, né? Está lá em Volta Redonda. A Bidicode está lá com o Ministério hoje do Pastor Joel. Eles celebram no tabernáculo lá hoje, todas as igrejas convergem para lá, os pastores principalmente. Mas eu agradeço vocês de terem aberto mão disso para estar conosco, amém? E se a gente pudesse estar recebendo com muita alegria, pastor Fabiano, para estar conosco. Bem, queridos, pastor Fabiano, mais ou menos há uns talvez 17, uns 14 anos atrás, né, nós nos encontramos nos encontros, né, da visão celular, e era um jovem, né, ainda é, né, perto de mim principalmente, mas me lembro muito bem daquele confronto, né, da sua vida. É um dentista, sua esposa também, se não me engano, dentistas, né, eles foram chamados para abandonar até a sua profissão na época, né, hoje eu não conseguia tudo isso, mas eu me lembro daquele confronto que houve, aquele burburinho, mas meu Deus, sabe? Mandou tudo para servir o Senhor, né? Formando agora, né? E eu fico feliz de hoje poder tê-lo aqui, né? Até pela primeira vez, talvez muitas, né? Que Deus possa nos dar essa bênção. É um pastor que ministra muito para jovens. Eu tenho visto o seu nome, às vezes, em encontros universitários, lá pela região, e vai nos abençoar muito nessa noite. Amém? Obrigado por você ter vindo, que Deus abençoe e te use poderosamente. Amém? Glória a Deus. Deus te abençoe. Amém. Gente, não falaram que o inverno acabou? Aqui na Suíça brasileira não acabou, não? Senhor da glória, ajuda nós, Senhor.
Eu estou acostumado com o friozinho, que Vassouras também é bem frio, e eu também moro no alto de um morrão que tem lá em Vassouras, e lá o vento corta também, mas aqui é campeão, né? Aqui tem sido um pouco além da situação. Cheguei para o Zé Renato, meu filho disse: joga mais um casaco no carro, porque o negócio lá vai ficar estreito para nós hoje. Gente, é um prazer muito grande mesmo, estar pregando aqui hoje. Eu sei que eu me sinto muito honrado, literalmente muito honrado, porque eu sei que o púlpito de igreja não se divide com qualquer um. A gente coloca no púlpito das nossas igrejas quem a gente confia, e sabe que tem uma seriedade com Jesus. E eu me sinto muito honrado mesmo. Como se você me ligou, Pedrão. Nós chamamos Pedrão, né? A gente é jovem. Eu desliguei o telefone e falei com a Fabiana: pô, Fabiana, sabe quem me ligou agora? O Pedrão chamando a gente para estar lá. O Miguel Pereira, quanta honra, quanta alegria mesmo. E nós estamos aqui hoje, graças a Deus, muito feliz mesmo. O apóstolo me abençoou para estar aqui. E falou assim: não, Pedrão é fera, a igreja lá é muito acolhedora, é nossa amiga, nossa parceira, vai lá, abençoa a vida deles. E hoje eu estou aqui para trazer algo simples, objetivo para cada um de vocês, para cada um de nós, né? Do Evangelho. A pastora Fabiana precisou estar em Volta Redonda, na igreja lá, na nossa festa de tabernáculos, e mandou um beijo no coração de cada um de vocês, em nome de Jesus. Um beijão com aquela boca grande que ela tem, enorme, linda, maravilhosa, gostosa, bem tratada. E bem tratada, né? Bem tratada, claro, muito bem tratada. Se bem que existe um ditadozinho que casa de ferreiro espeta de pau, né? Casa de dentista, né? Nossa Deus, só Jesus. Eu me lembro hoje vindo aqui, eu já tinha estado aqui na igreja, vi na inauguração, vi em outro momento. Aqui nós estamos aqui há quanto tempo? Uns 12? Não, tem um pouco mais, 14. Uns 14, né? Porque eu ainda me lembro da igreja lá no Javari. Eu cheguei a estar lá algumas vezes, naqueles encontros todos que a gente fazia e tal. E o Pedrão falou, eu nem ia talvez comentar sobre isso. Realmente, eu tenho 15 anos de formado e eu tenho 15 anos que eu sou pastor. Mais ou menos isso. Tenho 14 anos que eu sou pastor. E realmente no início do meu ministério houve ali um confronto, porque eu acabei de me formar. Meu pai pagou a faculdade para mim de odontologia, que não é fácil. E logo depois eu fui chamado ao ministério e eu comecei a ceder tudo que Deus tinha me dado como faculdade. Eu já tinha um consultório para trabalhar, porque meu pai também é dentista, meu irmão mais velho também é dentista, casei com uma dentista e meus filhos não serão dentistas. É muito dentista, né? Pô. Mas amém, se quiserem ser, eu já tenho um consultório para trabalhar. Mas realmente eu comecei a ceder, eu comecei a dar os meus horários para o ministério, para Deus, e hoje eu tenho isso de volta, porque hoje eu sou dentista, eu trabalho no meu consultório, eu sou professor universitário de odontologia lá em Vassouras, e hoje eu tenho de volta tudo isso. Eu consigo conciliar o ministério com isso tudo, porque Deus viu que eu semeei isso nele, porque eu não amei essas coisas, eu amo a Jesus. Eu tenho coisas, eu não amo coisas. Embora é bom ter algumas coisas, mas nossa vida é de Jesus, né? Nós temos fome e sede de Deus, e não fome e sede de coisas, embora o Senhor nos abençoe para ter algumas coisas. Amém, amados? Amém. E é por isso que eu quero falar sobre você, ou com você sobre isso. Mateus capítulo 6. O tema da minha palavra era justamente sobre isso. O Pedrão começou a falar aqui uma coisa: você é de Deus. Eu acho que vai complementar aqui. O tema da minha palavra é: não ame coisas. Não ame coisas. Mateus 6, no versículo 19. Eu não vou ler o capítulo inteiro, então eu vou ler assim.
Diz assim, 6,19: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntais para vós os tesouros no céu, onde a traça, nem a traça nem a ferrugem corrói, onde ladrões não escavam, nem roubam. Porque onde está o tesouro, aí está também o teu coração. São os olhos a lâmpada para o teu corpo. Se os teus olhos forem bons, o teu corpo será luminoso. Se porém os teus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti há trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer a um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto haveis de vestir. Não é a vida maior do que o alimento e o corpo maior do que as vestes? Observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao seu vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comemos, que bebemos ou que vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio. Sei que você conhece esse texto, é um texto muito conhecido da palavra, mas é um texto que muito fala conosco nos dias de hoje. É um texto que muito ministra em nós, pelo fato de nós termos um grande problema que se chama ansiedade. E a Bíblia fala sobre ansiedade uma boa parte do tempo. Ele fala sobre nós não andarmos ansiosos por coisa alguma. Estamos preocupados sempre no dia de amanhã. Não que nós não venhamos a fazer ou projetar ou programar a nossa vida para termos um dia de amanhã abençoado. Não é isso. Mas nós não podemos andar ansiosos sem esquecer de viver as coisas que o Senhor tem nos abençoado. Amém, meu amado? Com as roupas que vestimos, com o dinheiro que nós temos na conta ou na carteira, e várias outras coisas mais. Mas aqui tem um texto, ou melhor, um contexto dentro desse texto diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Você crê nesse texto? Amém. Você crê, meu irmão, nesse texto? Ele é verdade. Ele é verdade de Deus para mim e para você. Eu não sei como é que foi a sua criação, mas eu sempre vejo muitas pessoas ensinadas a gastar tempo e dar valor às coisas. Coisas e coisas. Vocês me desculpem que eu estou com uma tosse irritante. Literalmente. Aquela parece que um gato arranhou a garganta. O mundo, ele cisma em querer nos ditar o valor de dar valor às coisas. Por isso que nós vivemos cada vez mais num mundo globalizado,
de valores, sendo valores cristãos e valores, digo também, nem apenas cristãos, mas valores morais, sendo totalmente destituído, filhos longe dos pais, esposas e maridos solitários morando dentro de suas próprias casas, aonde o mundo cisma de ditar alguns valores para que eu e você venhamos andar nele. Meu amado, se existe um conjunto, um compêndio de valores que nós temos que ditar a nossa vida, que vai nos ter como prosperidade e bênção, esse conjunto de valores se chama Palavra de Deus. Amém, meu amado? Você está ligado, querido? Glória a Deus. Quando eu falo está ligado, lá em Vassoura o pessoal bate palminha, mas hoje está tão frio que eu vou ensinar você disso. Até você tirar na mão para bater, não vai dar. Então, o mundo ele cisma de ditar valores para que eu e você venhamos a viver nele, principalmente nos jovens. Os jovens eles precisam estar totalmente globalizados, e existem alguns níveis de globalização que são ridículos para mim e para você. Eu, como dou aula na faculdade, muitas vezes eu vejo um grupo de 6, 10 jovens, todos eles sentados e ficcionados ali no Facebook, né, aquele negócio todo, sem ter um relacionamento que é tão natural, gostoso, que a gente precisa ter com os irmãos, né? Não é verdade? Então uma globalização meio ridícula, se eu posso dizer assim, mas beleza. Olha, eu quero dizer uma coisa para você. Meus pais, eles trabalharam muito. E era muito nobre trabalhar muito. Quantos aqui são trabalhadores? Amém. Amém? Quantos vagabundos? Meu pai trabalhou muito, minha mãe também. E eu sempre vi muita nobreza nisso. Eu me lembro do meu pai, eu pequeno, meu pai trabalhando até 8, 9 horas da noite no consultório. O consultório do meu pai, até hoje, que é o meu consultório hoje, é debaixo da casa deles. Então eu me lembro do meu pai trabalhando até tarde, altas horas da noite, sempre com a desculpa de que está trabalhando para nos dar um conforto, para nos dar um bem-estar familiar. É uma grande verdade, isso realmente é uma verdade. Claro que era para a educação, era para comprar roupas, era para comprar comida, e tinha que ser muita comida, porque era filho de 3 filhos homens, 3 jumentos para comer, era muita comida. Você imagina, 3 caras, um de 15, um de 13 e um de 10 comendo na mesa. Parecia até aquela terraplanagem, meu irmão. Uma doideira. Então o papai tinha que trabalhar mesmo, tadinho do Dr. Renato. Trabalhava igual um doido. Sem dúvida, era para ter coisas, para comprar coisas. E digo para você, coisas necessárias para a nossa vida. Você sabia que Deus, Ele te abençoa para você ter coisas? Não é pecado ter coisas. Eu não vou estar aqui pregando o evangelho daquele santarrão, que eu não preciso de nada, eu não preciso disso, eu não preciso daquilo, não, eu preciso sim. Eu preciso de um carro para ouvir um telefone para falar, eu preciso disso tudo. Glória a Deus por isso. Mas Deus não nos chama para amar as coisas. Nós precisamos ter fome e sede de Deus, e não fome e sede de coisas. Mas é isso que o mundo tem entregado para mim e para você. Porque você, para ser, você tem que ter. E o mundo ensina isso para os nossos filhos. Fiquei sabendo de um colégio na minha cidade, não vou citar o nome aqui, apesar de estar coçando a língua, brincadeira, que tem um dia no iPad. E quem não tem iPad, meu irmão, como é que faz? iPad. Mas e o garotinho que não tem, cara? Talvez lá ele vai aparecer com aquele cobezinho tadinho. Vai ser excluído, né? Aí é bullying. Eu digo pra você, como é que ensina um troço desse pra uma criança? Não, é doideira, cara. O mundo ele ensina isso pra nós, que o cara mais fera, ele anda num carro mais maneiro.
Embora andar num carro maneiro não seja pecado. Eu gosto de um carro maneiro, apesar de não ter um carro maneiro que eu quero que seja maneiro para mim. Ainda. Eu chego lá, eu sou novo ainda, não tenho nem 50 anos ainda. Obrigado. Mas o nosso Deus, Ele até nos abençoa para termos coisas. Se nós analisarmos a palavra de Deus, nós vemos de capa a capa a prosperidade de Deus. Ele quer que nós vivamos nela. Mas nós não temos nenhum chamado para amar as coisas. No mundo é dito que você tem que ter para ser. Isso é muito complicado. E ensinar isso para os nossos filhos nos dias de hoje, isso é bem delicado. Porque nós queremos abençoar os nossos filhos com isso. E nós precisamos até mesmo ensinar os nossos filhos a ter os valores, a construir alguns valores dentro da nossa casa. Meu filho chega para mim e fala assim: ô pai, você me dá uma mesada? Uma mesada, cadeirada, correada, né? Dou sim, meu filho, vamos trabalhar comigo no consultório. Para ensinar o valor do dinheiro. Não é verdade? Dou mesada, dou lá 50 por mês lá para ele. Né? Não é muito não. Ou melhor, é muito, meu filho, é muito. Caraca, é muito dinheiro. É muito. Assim. Mas tem que saber o valor do dinheiro, porque senão não dá valor às coisas. E o mundo está tocando para que isso aconteça. Você compra ali loucamente do que você para ser. Você tem que ter alguma coisa. Você tem que andar com a calça tal, você tem que andar com tênis tal, porque senão você não é daquela galera, daquela rapaziada. E assim vai, meu irmão. Você pode até ter algumas coisas, não tem problema. Andar com roupa de marca, não tem problema não. Ter um bom carro, legal, andar tranquilo. Ter o iPad, o iPod, né? Não tem problema. O problema é amar isso tudo. O problema é isso ser o seu Deus. E você deixar de ter fome e sede de Deus e deixar as coisas desse mundo que serão acrescentadas na tua vida quando você se atentar que a primeira coisa que você tem que buscar não são as coisas, e sim as coisas de Deus. Está me entendendo, meu irmão? Eu me lembro quando eu era bem pequeno e depois adolescente, eu tinha um sonho de ter um videogame. Eu nunca tive um videogame, apesar do meu pai ter uma situação legal, mas gastava-se muito também com o ensino e tal. Eu também tinha vontade de ter uma mobilete, sabe? Aquelas peidorreiras que ficava, né? E embora, e eu não tinha uma mobilete. E muitas vezes, o primeiro videogame que eu tive foi o que eu dei pro meu filho. E às vezes a gente se sentia assim meio que escuridão, né? Pô, eu não tenho tal coisa, então eu não consigo participar desse papo aí, né? Na minha época era o Atari, né? Era o Atari, né? Era maneiro o Atari, né? Aquele hambúrguer. Era sensacional o jogo. E a definição, né, Ué? Maravilhosa, quadrado. Mas era o que tinha, pô. Era um show de bola. Então, às vezes, a gente se sentia até meio que excluído. Hoje eu entendo que a gente não precisa ter para ser feliz. Se nós, como diz esse texto, somos supridos pelo Senhor, nós temos motivos a extrapolar para todo dia pela manhã. Senhor, muito obrigado pelo dia de hoje. Muito obrigado. Se existe uma coisa que o cristão ele precisa ter no coração dele, é um sentimento chamado gratidão. Gratidão. Quantas vezes você já talvez, a Bíblia fala que você fica preocupado com o que há de vestir, não é o teu corpo mais importante que com a sua vestidura. Quantas
Pô, não tenho nada para vestir hoje. Deu ruim agora, hein? Não é verdade? Pô, eu não tenho um sapato, eu não tenho um tênis novo para ir. Vai com velho, meu irmão. Tá falando, recebe aí. Não é verdade? Porque acho que já é algo meio que meio globalizado, mundanizado, romanizado, sei lá. Que eu acho que a gente se deixa contaminar. É claro que todo mundo gosta de uma roupa nova, eu também gosto. Pô, de ter um negócio, um relógio novo, puxa, como é legal. É bom demais. Hoje eu recebi a visita de um discípulo meu, trouxe um perfume de aniversário. Made in France. Eu falei assim, caraca, tô bonito no retrato. Pô, fiquei muito feliz. Como é bom ganhar as coisas, mas aquilo ali não nos pode mover. Não nos pode mover. Eu quero dizer uma coisa para você. Você pode ser o que você quiser quando você crescer. Tem algum universitário aqui hoje? Glória a Deus. Deus quer usar a tua profissão com segundas intenções. Isso é fato. Isso é fato. Se você está achando que você vai ser doutor, dentista, advogado, engenheiro, sei lá o que você vai ser, para que você apenas ganhe dinheiro, você já está começando a errar agora. Então seja inteligente, Deus vai usar você na tua profissão para que você influencie o teu meio. O teu meio. Nós precisamos impactar essa geração com uma geração inteligente, cabeça. No mundo, meu amado, não tem mais espaço. Por favor, entenda, por favor, Pedrão, o que eu vou falar. Não tem mais espaço para o crentinho, para o crentez. Aquela historinha que você reúne todo mundo, bota um batidão e faz um apelo para Jesus, mesmo assim já era, acabou. Era igual quando tinha o ar livre. O ar livre foi sensacional. Fabiana se converteu no ar livre. Amanhã pode ser muito tarde, vida ou morte, qual vai escolher? Essa música da conversão da Fabiana funcionou naquela época. Glória a Deus, minha mulher é crente. Hoje faz o ar livre. Aos crentes, cafona, aquela guitarra faz hoje, faz uma noite gospel, faz um gospel night, está arriscado, não funciona mais. Hoje nós precisamos ser cabeça, nós precisamos, eu creio que o avivamento do Senhor, saindo aqui um pouquinho do contexto, o avivamento do Senhor virá por 3 linhas: pela unção, óbvio, a unção que o Espírito Santo nos enche, nos capacita para a sua boa obra, para uma atuação útil para Ele, mas o avivamento virá através do conhecimento e do ensino. Conhecimento e ensino. Então você, universitário, você que tem a sua profissão e que precisa estudar em cima dela para crescer cada vez mais, senão você entra em defasagem no mercado de trabalho. Deus quer usar a tua profissão, o teu negócio com segundas intenções. Não tem essa de minha vida secular e minha vida ministerial. Não, isso não existe. Você é um só. Eu não sou um Fabiano, doutor no consultório, o professor na faculdade. Não, eu sou um só, meu irmão. Um só. E Deus quer usar você para impactar essa geração. Uma vez eu estava pregando num encontro que a gente tem chamado 120. Aí um garoto falando assim, que um cara que era muito inteligente, um químico, ele chegou para o garoto e falou assim: eu não sou crente porque eu sou muito inteligente para ser crente. Agrediu você, não agrediu? Chamou de burro. Não chamou de burro? Chamou, falou: você é burro. Por quê? Porque isso foi uma época selecionados. Fomos selecionados assim. Hoje em dia não. Hoje em dia eu creio que Deus está levantando uma geração nova, cabeça, que está mergulhando no conhecimento, cheio do Espírito Santo. Pausei, pronto, pausei. Tem um monte de moda, um monte de gente sai do guarda-roupa. Está na moda agora, né? Galera sai do guarda-roupa. O que é isso, cara? Então todo mundo vai fazer? Não, pô.
um chamado em Deus para viver uma vida correta, para mergulhar nos valores e princípios da palavra de Deus, para poder influenciar esse mundo aí fora. Porque é muito fácil, querido, a gente vir para a igreja domingão e ser um crente esquentador de banco e morrer e ir para o céu. Fica tranquilo, quem fizer isso vai morrer e vai para o céu. Glória a Deus. Mas, pô, será que nós não fomos levantados para impactar a sociedade onde nós vivemos? Eu me sinto seduzido, confesso para você, de dar o melhor para os filhos. Mas nós precisamos ensinar valores bíblicos e morais, para que os nossos filhos não entrem no contexto globalizado, digamos assim. Então, como cidadão do reino de Deus, eu preciso proteger e ensinar os meus filhos. Não permitir com que esses valores corrompam o coração do meu filho, do José Renato e da Larissa. Eu tenho uma pinga-fogo de 6 anos. Pergunta a galera aí como é que é a esquenta. Ainda bem que ela não veio comigo, senão vocês já saberiam quem não é. Foi por isso que o Senhor nos ordenou: não ame as coisas, ame o Senhor e as pessoas. Foi o que esse texto está falando antes. Ame o Senhor em primeiro lugar. Você ama o Senhor em primeiro lugar? Por que você não respondeu? Está na dúvida? Vou fazer a pergunta aqui hoje. Você ama o Senhor em primeiro lugar? Glória a Deus, querido, ame. Ele é maravilhoso, Ele é lindo, tremendo. Eu escutei uma frase do apóstolo Joel. O apóstolo teve aqui na quinta-feira, né? O apóstolo é indecente para pregar, não? Ele é indecente. A Bíblia dele é diferente, gente. É diferente. Tem umas coisas que nós não temos. E uma frase que eu guardo para mim. Ele fala assim: nós devemos amar as vidas e usar as estruturas, e não amar as estruturas e usar as vidas. Quantos casamentos são denegridos nos dias de hoje por causa de estrutura? Porque pessoas amam estrutura. Não, esse é meu carro, teu caso, minha casa. Não, casa. Rapaz, uma loucura. Uma loucura, isso não é casamento. Hoje, muitas vezes, se usam as pessoas por se amar as coisas. Hoje, muitas vezes, nós usamos a Deus para obter coisas. Eu tenho ficado muito preocupado, eu tenho quase certeza que essa é a preocupação de Pedro e Teresa também. Muito preocupado de como o Evangelho tem sido vendido ou pregado aqui no Brasil afora. Muito preocupado mesmo, sabe por quê? Porque está só assim, ó, vem e busca o seu milagre, vem e busca a sua vitória, vem e toma a tua bênção, o dia da bênção, o dia da vitória, o dia do teu milagre, e o vem e adora Jesus, não tem não? Vem só para adorar Jesus. Faz um dia assim, não vai ver ninguém, querido, só quem é crente mesmo. Porque hoje até a bênção de Deus tem sido vendida como uma coisa. Eu preciso da bênção, meu amado. Eu não vou ser hipócrita. Eu preciso de bênção, eu preciso de milagre, eu preciso de vitória, é óbvio. Mas isso eu vou ter, querido, sabe por quê? Aqui, ó, aqui está escrito que eu posso ter. Se eu amar a Deus e buscar Ele em primeiro lugar na minha vida, as demais coisas lhe serão acrescentadas. Tem gente que tribula com tudo, meu irmão. O cara está encalhado lá, não consegue arrumar uma moça. Aquela moça está encalhada lá, tadinha. Por quê? Porque muitas vezes não busca Deus em primeiro lugar. Que até marido e mulher Deus dá quando Ele é colocado em primeiro lugar. Fica tranquilo, não pode ser encalhada não. Quantas solteiras tem aqui hoje? Pode levantar a mão, você. Fica tranquilo que Deus vai dar a costela. Ainda mais no dia de hoje, né? Aquele cobertor. Soltando um. Maravilha, cara.
são solteiros, homens, fica tranquilo, querido. Vai chegar aquela moça arrumada, chonada, bonita, aquela potranca arrumada. Fica tranquilo. Agora, se isso for o primeiro lugar da tua vida, você vai morrer com 200 anos solteiro. Porque até isso o Senhor acrescenta aqueles que o amam. É isso aí. Isso é projeto de Deus. Corre atrás de 1000, mais 2 atrás de 10.000, meu amado. Casamento é algo de Deus para a vida do cristão, a não ser que a pessoa tenha um dom celibatário. Aí é outro esquema, né? Mas algumas pessoas têm, né? Fazer o quê? No celibatário, quando casa, meu irmão, ele é um cão na vida do porque ele não foi feito para casar. E assim vai. Tem alguém que tem dom celibatário, a gente confirma agora. Não? Então, meu amado, até isso, querido, a bênção, o milagre. Mas se nós temos a convicção, o espírito, que nós temos que amar o Senhor em primeiro lugar e buscar as coisas do reino de Deus para nossas vidas, até isso o Senhor acrescenta todas as demais coisas. Pastor Fabiano, a pastora Fabiana é demais coisa na tua vida? Sim, Senhor. Sim, Senhor. Claro que é. Tua mulher, teu marido são demais coisas, porque em primeiro lugar é o Senhor na tua vida. Tem gente que idolatra a mulher, a mulher pode ser linda, maravilhosa, a coisa mais gostosa do mundo. Tem gente que idolatra o marido, idolatra o filho. Quantas mulheres têm filho e esquecem a Deus? Não, mas meu filho. Pô, qual é, meu irmão? E Deus? Seu filho é de Deus, querido. Seu filho é de Deus, até isso é de Deus. É claro que ele te deu para você cuidar, e cuidar bem cuidado. Eu me lembro que uma vez a Fabiana tomou uma de Deus maravilhosa, aquela clássica. Zé Renato pequeno, ia do consultório ali em Vassouras, uma consultório bem no centrinho de Vassouras, e até a banca do jornal comprar figurinha. Aí a Fabiana, né, igual aquela galinhona, né? Eu falo, a Fabiana quando começa a dar uma de galinhona, eu começo do lado dela. Larga o menino, deixa voar. Isso tudo aí vai voar, depois só vai ficar mais 2, deixa voar. Aí ele foi, o Zé Renato foi andando, né? Aí ela orou, Senhor, que é a oração gospel, né? Senhor, cuida dele para mim. Deus deu nela na hora, falou com ela assim: é você que cuida dele para mim. Entendeu? É isso, querido. Até isso, você está entendendo onde que eu quero chegar, cara? Que você pode ser um empresário, você pode ser o cara, você pode ter milhões, você pode ter tudo, mas isso não é nada. Isso não é nada se comparado ao que o Senhor nos abençoou. Aliás, isso tudo foi bênção de Deus. Voltando nas bênçãos, tenho ficado muito preocupado, Pedrão, de como esse evangelho tem sido vendido. De como esse evangelho vem em busca da tua bênção, a tua vitória, o teu milagre. Queremos a bênção, queremos a vitória, queremos o milagre, podemos ter isso, porque Deus quer isso para nós, mas isso não é o número 1 na nossa vida. Coisas nunca levam pessoas a Deus. As pessoas serem mais espirituais ou mais santas por causa de terem coisas, de forma alguma. Para onde estão os seus olhos? Seus olhos são bons, diz a palavra. Os seus olhos, onde estão os seus olhos? Ali estão os seus tesouros. Por falar em tesouro, qual é a maior cobiça da terra? Money. Dinheiro. Dinheiro é coisa... Dinheiro é uma coisa doida. É uma coisa que até a palavra de Deus chamou de Deus. Verdade. O único Deus que Jesus cita, se não estou enganado, é o Deus dinheiro, Mamon. Ele cita como um Deus que rege alguma coisa. E muitas vezes nós temos muitos devotos desse Deus dentro da igreja. Meu amado, eu não faço comércio com Deus, mas eu creio que Deus prospera a vida do cristão. Posso escutar um amém? Amém? Eu creio nisso.
Eu creio que Deus quer levantar pessoas com muito dinheiro dentro da igreja evangélica para ser um patrocinador da obra de Deus. Quem sabe não é você? Não é verdade? Mas isso não é o número um. A palavra de Deus fala que é impossível, li nesse texto, servir a dois senhores, pensando que está servindo apenas um. Impossível servir. O dinheiro, para nós, ele precisa ser um reflexo e não o alvo. Eu falo para os meus alunos: façam uma boa faculdade, porque quem faz faculdade é você. Você pode ter um professor todo doutor, mas se você não for um bom aluno, você vai ser um péssimo profissional, qualquer área. Isso é fato. Façam uma boa faculdade e estudem para ser um bom profissional. O campo está fechado. Um bom profissional, ele abre o seu campo de trabalho, onde quer que esteja. Ainda mais um bom profissional debaixo da bênção de Deus. Ele abre, Deus abre. Ele não abre, né? Quem abre é o Senhor. Ele abre, sem dúvida nenhuma. Verdade. E tenha o dinheiro como reflexo de uma boa atuação profissional que você tenha. Um reflexo. E fica tranquilo que ele vem. Então, às vezes, como eu e a Fabiana somos dentistas, a gente não tem um salário no consultório, né? Às vezes as pessoas pagam, às vezes as pessoas não pagam. Aí, às vezes a gente chega, ou tanto eu quanto ela, e ela fala assim: meu amor, hoje eu não ganhei nada. Aí a gente fala sempre um pro outro, mas fica tranquilo, que o dinheiro vai vir. Glória a Deus. Foi semeado, foi produzido, e ele vai vir. Isso é fato. A voz de Deus diz que você, tendo o sustento do que se vestir, que você tendo o sustento do que se vestir, esteja contente. Fica feliz, querido. Você tem o que vestir? Tem o que comer? Está passando fome frio? Não. Fica contente, querido. Fica contente, meu amado. Fica feliz. Então contente-se. Isso é presente de Deus, é pela graça do Senhor. É que nós somos exigentes demais, né? Nós queremos muito. Mais uma vez, eu seria hipócrita. Eu também não quero dar aqui um de santarrão dizendo que eu só tenho essa calça jeans. É mentira. Eu tenho outras em casa. Que eu tenho só esse sapato. Não, mentira. Eu tenho outros em casa. Graças a Deus. Mas eu me contento com aquilo que eu tenho. Eu sou feliz com aquilo que eu tenho. Nós precisamos ser gratos a Deus pelas mínimas coisas. Lá em Vassouras abriu o Subway. Subway. Aí outro dia eu fui lá comer um sanduíche, montei tudo que tinha de negócio. O moço falou assim: você bota o quê? Você bota tudo. Eu comi aquele negócio e falei assim: Senhor, obrigado por esse sanduíche. Agora, quantas vezes a gente come um troço e a gente reclama do que comeu, né? Eu estava comendo um negócio. A gente abre o armário, eu não tenho roupa nenhuma para ir. Caraca, será que não tem? Ou se tiver alguém aqui hoje, eu faço questão de dar uma oferta para você. Nessa condição, eu dou uma oferta, eu sempre compro para quem não tiver roupa para ir na igreja. A gente vai lá na Renner, vai lá no. Compra uma roupa para você. Eu não tenho sapato. Será que não tem? Ou também porque não cuida daquilo que tem. Deus dá e não cuida. Compra mal, né? Às vezes nós somos muito duros com aquilo que nós mesmos temos. Não é verdade? Você tem direito de reclamar de quê, querido? Até a nossa salvação, irmão. Fala sério. Nossa salvação, sabe como é que ela é? Ela é pela fé, pela graça, que é dom imerecido de Deus, por intermédio da fé, um dom que o Senhor te deu quando você se converteu, meu irmão. Nem isso, não é pelas obras. Salvação não é pelas obras, é pela graça, por intermédio da fé. Nem isso foi você que conquistou. Foi o nosso Senhor Jesus na cruz do Calvário. Graças a Deus.
Então, meu amado, reclamar de quê? Você tem, como diz a palavra, tem o que vestir, fica contente, fica feliz. Amém, meu amado? Ah, pastor, mas eu sou doutor, eu sou mestre, eu sou... Meu amado, eu vou dizer uma coisa para você, você não é nada. Você não é nada. Eu me lembro de um que chegou na igreja e falou assim: não, porque eu sou bacharel em tal coisa, eu sou isso, eu sou aquilo. A gente chegou para ele e falou assim: você é um monte de cocô com açúcar em cima. Esse que você é. Não se acha nada, meu irmão. Você não pode ser doutor, você pode ser estudo, mas no céu não vai ter diploma para você não. Estude sim, alcance os maiores níveis de conhecimento que você puder. Mas não acho que isso é o seu Deus, não. A palavra fala em Provérbios capítulo 3: não se estribes no seu próprio entendimento. A tua confiança sempre no Senhor. Aí eu pergunto para você, querido, você não precisa amar as coisas. Alguém já falou para você que você é rico? Sim ou não? Nós vemos aqui no contexto da história uma coisa interessante. 1 Timóteo fala algo interessante para mim e para você. 1 Timóteo capítulo 6. Abra a tua Bíblia aí ou abre o seu aplicativo. Aqui não é pecado ter aplicativo da Bíblia não, né? Pode, né? Pode, pegar um dela, né? Tem algumas igrejas que é pecado aplicativo. Primeiro Timóteo 6, 7. 6, 7. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento com o que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam o homem na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Aqui esse contexto é algo muito interessante. Por quê? Porque o contexto econômico da época, escrito aqui por Paulo, ensinando a Timóteo nesse contexto, era um contexto muito interessante, bem diferente do contexto de hoje. Naquela época, rico era aquela pessoa que tinha o seu sustento e que ele ainda tinha um algo mais. Ele tinha um sustento mensal, ele tinha um sustento para o pão, para a vestimenta, para a moradia, e ele ainda tinha algo que lhe sobejava. Essa pessoa já era considerada rica. Por isso que eu pergunto para você: você é rico? Quem que é rico hoje? A gente vê o rico como os grandes milionários, né? Os Bill Gates da vida, os Silvio Santos e outras coisas mais. Na época era diferente, era bem diferente. O rico de hoje é bem diferente na época de Jesus Cristo, na época de Paulo. O rico tinha de beber, tinha de comer, tinha de vestir e algo mais. Agora, eu quero dizer uma coisa para você. Dizendo para você não amar as coisas, e sim amar o Senhor. Fome e sede de Deus e não fome e sede de coisas. Quem diz se uma pessoa é rica ou não é o pobre. O limite não é o rico, o limite é o pobre. O pobre é a régua que limite se a pessoa é rica ou não. Aí eu quero provar para você: tem algum rico aqui? Não, né? Então beleza. Vou provar para você que você é rico. Algumas estatísticas da organização da ONU, Organização das Nações Unidas, para você ter uma breve noção disso. Mais de 1,5 bilhão de pessoas vivem com menos de R$ 2,50 por dia. Por dia. 1,5 bilhão de pessoas. Mais de 2 bilhões e 700 milhões vivem com menos de R$ 5 por dia. R$ 5. Mais de
2 bilhões e 600 milhões não tem saneamento básico nem água limpa para beber. Mais de 800 milhões de pessoas dormem com fome, sendo que dessas 300 milhões são crianças. Cada 3,6 segundos, uma pessoa morre de fome. E grande parte dessas são crianças. 5 milhões morrem por não terem água tratada. 1.400 mulheres morrem por dia por causa de um trabalho de parto mal feito. Beleza, hein, Andressa? 114 milhões de crianças não têm estudo. Você tem estudo? Sim? Você estudou alguma coisa? Primeiro, segundo, terceiro grau? Quantos aqui tem terceiro grau? Está estudando ou tem terceiro grau completo? Levanta a mão. Você faz parte de 8% da população brasileira. R$ 114 milhões de pessoas não têm estudo, bilhões de pessoas não têm o segundo par de calçados, roupas para usar. E você diz que não tem roupa para ir para algum lugar? Eu pergunto para você, quem é rico aqui? Mudou, né? Mudou. Sabe por que mudou? Porque muitas vezes a gente ama coisas e não ama, por favor, no pesar daquilo português, o Deus das coisas. Esse texto que eu li para você, ele nos leva a entender. Eu não estou, mais uma vez, eu quero deixar isso bem claro aqui, pregando o Evangelho, aquele Evangelho também que não creio, de você ser o santarrão, de você ser aquela pessoa mais santa. Se você é pobre, você é santo, não tem nada a ver. Nada a ver. Quanto mais pobre, mais santo você é. Não tem base bíblica para isso. Eu só estou querendo pregar para você hoje aqui que nós temos que ter a busca em primeiro lugar do Senhor, e as demais coisas não serão acrescentadas. Fome e sede de Deus, e não fome e sede de coisas. Por isso que eu trouxe esses relatos aqui para você. Sabe por quê? Porque nós somos ricos. Nós somos ricos. Nós temos muita coisa boa dentro de casa. Talvez você não tenha o melhor de todos. Tudo bem, beleza. Mas você se sente inferior por causa disso? Porque você não tem um carro ainda? Você vai ter um dia. Mas o problema, tem gente que adquire o carro, a primeira coisa que faz é ir para a igreja para adorar a Deus. Ele não pode sujar o carro dele. Mas é verdade, irmão. É verdade. Ele pode dar carona para o irmão que não tem carro. Porque o carro virou Deus. Virou a coisa dele. Né? Eu lembro que eu era assim com o carro. Eu dava carona. Mas meu carro dava um problema, eu virava um bicho. Eu não podia, sabe por quê? Porque meu Deus era o carro. Pô, e eram os carros ruins, cara. Eram uns carrinhos bem mais ou menos, Pedro. Que esse que fica difícil subir morro. Quando eu me libertei disso, Deus me deu outras coisas, outros carros melhores que eu tinha. A gente é muitas vezes naturais e humanos e carnais, e temos tendência de amar as coisas e deixar de amar as pessoas. Amar as estruturas e não amar as coisas, as pessoas. Então, meu amado, eu quero dizer para você que esse texto que eu li para você em Marcos e também em Timóteo diz para mim e para você que o Senhor é aquele que supre todas as nossas coisas. Filipenses 4,16, se eu não estou dizendo, se eu não estou errado, diz que o Senhor há de suprir todas as nossas necessidades segundo as gloriosas riquezas de Cristo Jesus. Todas as nossas necessidades, todas elas.
Então, meu amado, você é cristão, quantas roupas você tem, quantos sapatos você tem, quantas calças, quantos tênis, quantas bolsas, quantos carros você tem, quantos celulares você possui? Você toma banho com sabonete todo dia? É uma pergunta ridícula, né? Mas para alguns não é. Eu me lembro quando eu trouxe uma mensagem parecida com essa na igreja. Deus me moveu num aspecto muito louco. E a igreja num calor louco, lá em Vassouras. E eu queria muito colocar o ar-condicionado na igreja. Hoje a igreja tem ar-condicionado, graças a Deus. Mas eu cheguei para a igreja e falei assim: eu não tenho como colocar o ar-condicionado na igreja e ver mendigo andando na rua da minha cidade. Eu não tenho como fazer isso. Foi quando Deus, nessa mesma palavra, uma palavra bem contextualizada com essa, eu cheguei para a igreja e falei assim: quantos, é que pergunta de pastor carente, né? Quantos aqui amam pastor? Todo mundo, eu te amo pastor. Aí eu falei assim: me amar é fácil, me amar é muito fácil. Sou gente boa, eu estudo a Bíblia para ensinar para vocês. Você vai me abraçar, certamente eu vou estar cheiroso, ou pelo menos não vou estar fedendo. O negócio é amar aquele cara que está fedendo a xixi e a cachaça lá fora. Amar nós aqui, ó, moleza. Todo mundo cheirosinho, maravilha. E tem gente que ainda cisma de não amar, porque tem peleja com o irmão. Eu não suporto aquele irmão, então vai se converter. Vai se converter, virar crente. Que história é essa de não suportar um irmão? Ou se for para o céu os dois, vai ter que se... Pior se não for, né? Foi quando Deus nos deu um projeto. Hoje nós temos um sítio que nós começamos recolhendo morador de rua na nossa cidade. Hoje, depois disso, nós temos o ar-condicionado da igreja. Hoje esse sítio virou uma comunidade terapêutica, onde a gente ajuda pessoas com dependência aqui. Agora, querido, nos amarmos, e nós nos amarmos aqui, é muito fácil. Nós temos que amar aquilo que está lá fora. Até mesmo porque, querido, fome e sede de Deus não é fome e sede de Deus para ficar só aqui dentro, não. É para impactar lá fora. Para isso nós somos cristãos, para impactar o mundo lá fora. Eu sei que está difícil morar nesse mundo, está difícil. Tem hora que eu chego falando assim: Senhor, pô, adianta ir, porque eu vou te falar um negócio, Senhor, está difícil. Você liga a televisão, está ruim. É sedução para um lado, é tentação para o outro, roubalheira, corrupção, nem se fala. Mas nós temos que impactar esse mundo. Sim ou não? Claro que nós temos. Precisa de louvor, pode começar a subir. Então, meu amado, se você está estudando, você tem seu emprego, tem a sua roupa, vai ser um doutor, bacharel, engenheiro, glória a Deus por isso. O Senhor, Ele não nos chama à hipocrisia, à pobreza, mas nos chama para ser ricos de boas obras. O que eu quero trazer para você hoje, caminhando para o final dessa palavra, se fosse minha mulher pregando, quando ela fala caminhando para o final, tem mais 40 minutos para falar. É que você pode ter, não tem problema em ter. O problema é o ter as coisas serem o seu Deus. O que eu prego aqui hoje para você, meu amado, que no primeiro texto que eu falei hoje: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Em primeiro lugar. Esse versículo, há muitos anos atrás, ele veio com um confronto no meu coração. Eu estava sentado na igreja, numa igreja lá em Goiás, a igreja que meu irmão era. E eu, lendo a palavra, eu li esse texto: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas.
e serão acrescentados. Eu era ainda estudante, no terceiro ano da faculdade, eu entendi esse versículo. E eu fiz um pacto com Deus. Senhor, minha vida é tua. Tudo que eu tenho, tudo que eu vou ter, veio do Senhor e é para o Senhor. Eu consagro minha vida a ti. Naquela época eu era apenas um estudante. Não tinha nada, magro, tadinho. Paletó listrado era uma lista só. Na época eu não tinha comida não, tinha assim, comida igual um cavalo. Mas eu fiz um pacto com Deus naquele momento ali. Por isso que o Pedrão ele chegou e falou, ele lembra, Pedrão e Tereza lembram disso, daquele momento, eu recém-formado, e Deus começou a me pedir a minha odontologia. Eu falei assim, Senhor, você me deu, vamos para você. E eu sempre tive sonhos de construir uma família, de casar com uma mulher bonita, de ter filhos. Eu tinha sonho de ser professor. Eu quero dizer uma coisa para você, meu amado, tudo isso eu já tenho muito mais. Graças a Deus, graças a Deus. Casei com uma mulher que me completa. Esse casamento é maravilhoso, eu sou apaixonado por minha mulher. E ela também. Temos 2 filhos lindos, para os seres mais lindos. Hoje eu sou professor faz 10 anos. Estou em casa, tenho carro, não estou dizendo de coisas, entendeu? Estou dizendo que isso o Senhor me deu. Tudo veio dele e para ele. Nossa vida precisa estar baseada na palavra de Deus de uma forma livre e não de uma forma religiosa, com métodos que nos forçam as situações, mas sim no fluir do Espírito Santo. Hoje eu provei para você que você é rico. Não provei? Provei. Você é rico. Você é rico. Reclama não, querido. Se você reclamou um dia de que você não tem alguma coisa, pede perdão ao Senhor. Permita com que a gratidão do Espírito toque em você de uma forma maravilhosa hoje. Toque sim. Por mais que você seja uma pessoa, um grande trabalhador, eu entendo que todos nós estamos aqui. Quero dizer uma coisa para você. Se você não está tendo tempo para Deus, alguma coisa pode estar errada. A administração do teu tempo, alguma coisa pode estar errada. Olhe por isso. Nosso chamado é alcançar vidas e nos encher do Espírito Santo. Buscar a face dele para ganharmos almas para Jesus. E as demais coisas lhe serão acrescentadas na sua vida. Tenha fome, sede do eterno. Tenha tempo com Deus agora. Outro lugar.
sabe viver, e onde estiver, vá pela glória de Deus. Senhor, em nome de Jesus, nesse momento, Pai, nós queremos te agradecer por tudo que temos e somos. Tudo que nós temos foi o Senhor que nos deu. E nós louvamos o teu nome, te agradecemos de coração por tudo, literalmente tudo, das coisas mais simples às mais complexas. E nesse momento, Pai, nós nos constrangemos na tua presença e queremos te pedir perdão, Pai, por todo e qualquer nível de murmuração, por reclamar daquilo que temos ou daquilo que não temos, sendo que a tua palavra diz, Senhor, que os lírios dos campos se vestiam mais preparados e lindos do que o próprio rei Salomão. E o Senhor nos supria, e nós valemos muito mais do que os lírios do campo. As aves têm as casas, tem tudo suprido, e nós valemos mais, Senhor. Nós não queremos murmurar por coisa alguma, e como diz a tua palavra, nós entregamos toda a nossa ansiedade em ti. 1 Pedro 5,7 diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Nós cremos e nós lançamos essa ansiedade diante de ti, a ansiedade do amanhã, do que vestir, do que comer, do que usar, Pai, em nome de Jesus. Nos perdoe por toda e qualquer ingratidão. Nesse momento, Pai, esse versículo buscar, pois em primeiro lugar o reino de Deus é a sua justiça, e todas as coisas que serão apresentadas, Pai, funde esse versículo em nosso espírito, Senhor. Faz uma fusão ao nosso coração, Pai, porque nós queremos te buscar em espírito, em verdade, em primeiro lugar da nossa vida, Senhor, crendo e sabendo que as demais coisas nos serão apresentadas, porque isso é promessa da tua palavra. Ah, Senhor, em nome de Jesus, nos livre e nos lave, Senhor, de toda e qualquer reclamação, espírito de murmuração, de contenda, Senhor. Nós somos ricos em ti, Deus. Ah, eu te peço que o Senhor segue a vida de cada um de nós aqui, crendo, Senhor, que os jovens que estão aqui, os empresários, as pessoas mais simples, Senhor, as mais estudadas, todas elas têm um propósito lindo e específico do Senhor para cada uma delas, e que o Senhor nos ajude a andar nesse propósito, Pai, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus, usa a nossa vida, usa a nossa família, usa a nossa profissão, usa tudo que temos e somos para a honra e glória do teu nome, em prol do teu reino que seja estabelecido na cidade de Vila Pereira, em o nome de Jesus. Ah, Senhor, toda a nossa vida, faça a melhor oferta que você possa fazer. Oferte tudo ao Senhor agora. Tudo que você tem, oferte ao Senhor agora. Agora, 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 agora. Jesus, o Espírito Santo de Deus. Seu passado,
Deus te abençoe. Obrigado por ter me escutado. Perdão aí, porque eu prego o evangelho assim, do jeito que eu sou. E é um prazer muito grande ter trazido essa palavra para vocês. Pedrão, Tereza, muito obrigado. Eu me sinto extremamente honrado por vocês de estar aqui. Obrigado por ter dado a oportunidade aos meus filhos de trazer um louvor ao Senhor que eu essa igreja. Deus te abençoe. Shalom. Valeu.